Você acha que o Alexandre de Moraes e outros ministros, Oruan, Marcinho VP, Marcola e tantos outros traficantes de nome e renome que a mídia podre, nojenta, lacradora deram fama a eles, são de fato a imagem e semelhança de Deus? Fica a pergunta. Olá, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo aí do dia, do horário. Hoje, dia 23 de julho de 2025, aonde são 7 horas e 51 minutos desta quarta-feira, ressaca aí depois da eliminação do meu Vascão, não é? Já tinha sido eliminado lá em Iquitos, né? Quando pegou de 4-0, era para ter sido mais. E ontem foi a gota d'água. Time fraco, não é? Uma zaga fraca. Pois bem, o canal não é sobre questionar o time do Vasco, mas sim questionar a Bíblia, Deus, a religião, Jesus, os pastores, os dogmas, os preceitos, a política, a função, né, do meu canal. Peço aí que você se inscreva, tá bom? Dando essa força, essa moral aí. Caso você seja um questionador também, se tornou começou a questionar e por isso você foi excluído da sua religião, da sua denominação, você passou a ser olhado com maus olhos, né, pelos líderes, pelas outras pessoas, como uma pessoa que discorda de tudo. E, na verdade, não é discordar, é questionar, querer saber por que disso, para onde vai o dízimo que eu dou, a oferta, para que o que é feito. Embora eles mascarem isso dizendo que vocês não estão vendo a cadeira, as coisas na igreja, mas tudo é comprado por fora do dízimo e das ofertas. Então se inscreva, curta o vídeo, se você assim gostar. Se não gostar, dê o seu dislike também e comente algo aí a respeito. Encerrando aquele assunto aí de Mateus 23, que fala dos hipócritas, não é? E para mim, todos os pastores são hipócritas, porque já começa pelo fato de serem pastor, de terem um título. E quando eu digo pastor, estou dizendo que quando o cara se denomina, se intitulou, diz que recebeu uma unção, que a igreja, os irmãos se uniram para ungir ele pastor. Então o cara é apóstolo, missionário, bispo, reverendo, padre, papa, tenha o título religioso que tiver, é um hipócrita falso e mentiroso e mercenário, porque esses caras, principalmente os líderes, estão todos milionários, cara, todos eles. E essa corja, essa raça de lobos, né? Essa matilha de lobos devoradores, cães gulosos, são mercenários. Pois bem, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Baseado nisso aqui, Deus só criou duas espécies, um sexo feminino e um sexo masculino, tá? Não tem outro. Como diz aqui, então disse Deus. Então disse Deus. Então o cara que escreveu lá, né, Moisés, Deus disse para Moisés, ele disse para quem? Então disse Deus, ele disse para quem? Para quem estava do lado dele, era o anjo. Isso aqui foi depois da briga, da confusão, por conta da inveja e orgulho de um anjo, Satanás lá no céu. Ele fez depois, com raiva, com vingança. Era para Jesus, com quem que ele está dialogando. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas aí Deus disse para quem?
não é? E por que que logo não veio todo explicado a Bíblia? Ah, porque era o dialeto, a língua, não foi escrita assim, mas se nem havia escrita, nem fala, nem leitura, nem letra, como é que ele escreveu? Deus disse para quem? Então disse Deus para quem? Falou para Moisés escrever assim? Ah, porque por divina revelação. E por que que não revela hoje as pessoas no coração? Ah, mas ele fala o coração. Ah, mas através de um livro? Ficou um livro para as pessoas se basearem por ele? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, cara, o Alexandre de Moraes, este ditador da qual ele está travestido, sabe, subjugando e julgando todo mundo da forma dele, sabe, como ele quer, como ele bem entende, como ele bem acha, peitando todo mundo, só pode ter as costas quentes por alguém, por alguma facção, estou supondo. Então esse cara que condenou sem misericórdia, sem julgar, sem ter julgamento prévio, sem dar ampla defesa, aquelas pessoas, e principalmente senhoras de mais de 60 anos. E na sua grande maioria, mulheres. Está uma lista enorme de mulheres que foram condenadas a 13, 14, 17 anos de prisão. É um covarde. É um tremendo de um covarde, porque usa deste poder da qual ninguém deu para ele, igual pastor. Pastor, ninguém deu poder para ele, se deram, agora eles vão em cima das pessoas, escravizam e dá-lhe chibatada, meu amigo. Porque quem deu foram as pessoas. Ali na igreja, os membros, foram eles que deram poder ao pastor. Eles aceitaram, ungiram, né? Chamam de meu pastor. E quando o pastor vem, sentando a lenha, aguenta e não reclama não. Da mesma forma, o Moraes e os outros ministros. Senhoras que não têm o direito nem de cumprirem em casa, em regime aberto, domiciliar, enquanto que o senhor Cabral do Rio de Janeiro, o cara está no seu apartamento de luxo, dando dica de filmes, e todo mundo sabe disso aí, não usa tornozeleira, sabe, o Oruan. Então toda essa raça é a imagem de Deus. O cara xinga, ofende as autoridades policiais, debocham, sabe, e tá por isso mesmo. Vai usar tornozeleira, ele e tantos outros criminosos, sanguinários desse país, os ladrões que desviaram dinheiro do INSS, dos aposentados. Minha mãe foi vítima. A minha mãe foi vítima desses empréstimos abusivos, empréstimo não, desses roubos, cara. E não tem ninguém preso, não tem ninguém, sabe, indiciado, acusado, não tem nem suspeito, porque o STF enfiou a língua nu. Estão com a língua enfiada, porque não é possível, cara. Não é possível. E aí vem agora a questão de colocar tornozeleira no Bolsonaro, é mais uma cortina de fumaça para abafar mais ainda o caso, que já está abafado, é para enterrar de vez. A justiça desse país é um lixo. Homens lixos, e eu digo que são homens semelhantes a Deus. Vocês, corruptos, mercenários, que usam do poder da justiça, da autoridade que ninguém deu para vocês, e se deu, vocês agora querem castigar, punir, conforme vocês acham e pensam. Então vocês são a imagem de Deus, Deus é a imagem de vocês. Então Deus é a imagem de vocês. Porque Deus fez o homem à sua imagem. A imagem de Deus é esse homem que está aí, seja ele bom ou mal, porque é a personalidade de Deus, conforme Isaías falou, que Deus disse para Isaías: eu é que faço bem, crio o mal, eu que formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio a guerra. Está lá em Isaías. É ele quem faz o bem e o mal,
É ele quem dá a paz e faz a guerra e dá a paz. Ou seja, é ele quem cria o caos em volta dele mesmo, para afetar as pessoas, para as pessoas buscarem ele por conta da guerra que ele criou, da guerra que ele formou. É ele, são os homens. Essa crise toda nesse país não é de hoje, não é de agora. E não é só aqui no Brasil, mas já está insuportável. Está insuportável, cara. Não é possível. Mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se o cara é mau, ele é a imagem de Deus. Se ele é bom, ele é a imagem de Deus. Porque a imagem de Deus é essa. Pesquisa aí no livro de Isaías. É ele quem faz a guerra e a paz. É ele quem faz o bem e o mal. A luz e as trevas vêm dele, de um só. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então, esse homem violento, mau, é a imagem de Deus. Esse cara é a imagem de Deus. Não adianta você vir dizer, não, mas isso é a imagem de Deus, quem é nascido de Deus. Ora bolas, todos nós fomos feitos por ele, não fomos? Não viemos dele, não somos descendência de Abraão. Ah, mas temos a natureza pecaminosa. Todo mundo tem. Todos têm. Então por que não já colocou explicado? Ah, mas o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Então por que não convence? Aí você vai dizer, você pastor religioso, evangélico, crente, sabe, católico, espírita, ah, mas o ser humano tem que aceitar, o ser humano tem que crer, tem que deixar Deus agir no coração dele. Então por que não colocou explicado já na Bíblia? Por que não veio explicado que é assim? Não, porque teve que ter os homens inspirados por Deus para hoje explicar. Ah, vai tomar banho, cara. Essa teologia é religião para escravizar. Só se aprofundaram num estudo, sabe, buscando como enganar, como enrolar. Então, é a imagem de Deus, esses homens, o traficante, o bandido, o assassino, quem quer que seja, é a imagem de Deus. Você pode dizer que eu estou errado, comentar que eu estou errado, que eu estou lendo a Bíblia errada, estou pouco me importando para a sua opinião. Mas se quiser comentar, comenta. Mas que criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, o homem e mulher criou. O que é a imagem semelhante? Nós somos somos só a imagem material, mas ele é material? Não, nós somos só a imagem de Deus, do Deus humano. Mas ele é humano? Então nós somos iguais a Deus, você é igual a Deus. O Oruan, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, que acabou com o Maranhão, esse cara. E eu não sei como é que o povo aqui no Maranhão teve coragem de votar nesse cara, rapaz. 2 vezes, para eleger. 2 vezes e acabar com... Fora o que a família Sarney já fez aqui. E aí Deus diz que sejam férteis e multipliquem-se a terra. Era para eles encher a terra deles dois, não é? Aí que vem se multiplicando. Tudo conversa, cara. Isso aqui tudo balela para se acreditar que foi assim, que foi dessa maneira. Aí bonito, né? A imagem de Deus, semelhança. Aí veio o homem e mulher. Aí eles tiveram 3 filhos homens. Como é que multiplicou? Me explica aí essa matemática. Me explica essa biologia. Da onde foi que ele... Só 2 seres humanos na Terra. Se multiplique, se vire. Aí vem 3 homens. Que foi? Um dos filhos mais velhos, será que deitou e teve relação com Eva, com a sua própria mãe? E aí veio uma menina, e aí o outro irmão pegou a irmã. Foi assim? Só pode ter sido assim. Me explica aí, teólogo. Me diz aí, teólogo. Pastor, bispo, missionário, padre, o que seja, me explica. Como é que se multiplicou? Como é que 2 sexos iguais se multiplicam? E não vem com essa de dizer que havia outros povos, porque na Bíblia não conta, antes dele não tem. Pode ter havido, mas não
não deixaram na Bíblia, eles erraram aí, né? Não observaram bem no tempo de traduzir, que eu nem sei que foi traduzido. Tem que haver uma explicação. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. A todos um forte abraço. Mais uma vez peço que você se inscreva, dê essa força, dê essa moral. Curta o vídeo se o seu dedo não for curto, né? Não for curto. E comente algo aí a respeito. Valeu? Forte abraço e até o próximo.